Olá pessoal, estamos de volta com o programa Direito e Cidadania. E agora nós vamos bater um papo com o professor André Matos. O André Matos ele é professor da Faculdade do Vale de Avaré e também é advogado da área do direito previdenciário. E o André vai nos contar algumas coisas de muito interesse a todos a respeito do direito previdenciário. Professor André, muito obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite aí. Sim. E diga para mim aí, é a área do direito previdenciário aí que você atua, não é? Quais as peculiaridades dela? O que tem acontecido que é mais interessante para os nossos ouvintes? Em primeiro lugar, professor Wagner, agradeço o convite por estar aqui nesse programa já tão conceituado, tenho acompanhado e pude acompanhar inclusive o embrião do programa Direito e Cidadania e parabenizo por essa iniciativa da do Vale TV. Obrigado. Inclusive trazendo assuntos relacionados à cidadania que são muito importantes e relacionados também ao direito previdenciário, que envolve a questão não somente trabalhista, mas quando acontecem as contingências, que são aquelas situações inesperadas na vida de um trabalhador. E como advogado atuante na área do direito previdenciário e também podendo lecionar a matéria na Faculdade do Vale, eu tenho observado alguns pontos importantes que a sociedade clama alguns esclarecimentos. Nós poderíamos falar sobre N assuntos, mas o que eu tenho atuado bastante, tenho verificado agora, principalmente relacionado à área dos benefícios por incapacidade, que seria a aposentadoria por invalidez, e também a questão do auxílio-doença. Isso é uma coisa corriqueira? Sim, é muito corriqueiro, professor Wagner, porque criaram-se alguns mitos na sociedade e que, na verdade, o advogado da área do direito previdenciário deve ajudar o cidadão a esclarecê-los. Sim. Certo? O primeiro ponto que eu destacaria seria aquele mito de que a perícia médica do INSS reprova todo mundo. Até é utilizada essa expressão reprova, né? Quando, na verdade, nós deveríamos falar, né? Defere ou indefere um tipo de benefício, mas vamos usar a expressão corriqueira, então, que reprova todos. E não é bem assim. Se eu for falar para você a questão da Seguridade Social, a gente deve analisar que ela tem 3 ramos. Então é previdência, assistência e saúde. E eles estão interrelacionados. Então o que acontece muitas vezes por trás dessa possível reprova? Né? Eu tenho uma falha no sistema de saúde, na qual muitas vezes a pessoa não consegue elementos basilares para comprovar a sua incapacidade, e ela se submete à perícia médica muitas vezes com uma simples receita médica, com um atestado ali que não tenha fundamento em alguns exames mais peculiares. Porque quando passa pela perícia, a perícia exige toda essa documentação? Na verdade é o seguinte, o médico perito, ele não acompanhou o tratamento da pessoa durante todo aquele período em que ela possivelmente já esteja acometida de uma enfermidade. Que seriam as contingências que nós já falamos, esses eventos inesperados. E é muito difícil, e também nós devemos nos colocar no lugar desses peritos, a análise dessa questão. Eu costumo falar muito para os meus alunos, né? A dor é muito subjetiva. Sim. Então a dor que eu sinto às vezes pode ser muito diferente da sua dor, e como avaliar essa dor é muito complicado. Exato. E como operadores do direito também, inclusive no momento de ingressar com um processo nessa área, né, relacionada aos benefícios por incapacidade, nós também dependemos de muitos elementos da área médica, inclusive para fundamentar os processos. Então eu tenho que ter exames, eu preciso ter receitas médicas, atestados, histórico de tratamento desse paciente. E como que funciona, por exemplo, usando o termo reprovado? O sujeito foi lá, ele foi reprovado. Sim. O que fazer? Na verdade, também é uma pergunta muito pertinente que já tem um mito que permeia essa situação. Muita gente pensa que não há vida após o INSS. Né? E muitas vezes o cidadão, às vezes, está numa faca de 2 gumes, porque ele está impossibilitado. O médico particular que dele trata diz que ele está incapacitado para o trabalho e, de repente, ele passa pela perícia médica e tem a triste notícia que ele está apto. Então, quer dizer, como fica essa pessoa numa situação como essa? Ela deve, sim, buscar o Poder Judiciário para dirimir essa dúvida. Porque então, né, já que nós temos um conflito entre a instância administrativa e o médico particular que trata essa pessoa, então é necessário que se ingresse com uma ação onde será apurada essa questão. E aqui em Avaré mesmo? Isso, nós temos 2 questões que são importantes. Eu devo analisar a natureza do benefício. Então, por exemplo, se é relacionado a um acidente de trabalho, a competência é da Justiça Estadual.
Então, se o sujeito, cidadão, estava ali no trabalho, desenvolvendo suas funções e sofre um acidente, esse benefício terá a espécie chamada 91. Então, deverá ser encaminhado esse processo para a Justiça Estadual, ou seja, para o Fórum de Avaré. Certo. No caso dos outros afastamentos que não sejam em decorrência de acidente de trabalho, então a competência da Justiça Federal, que nós temos aqui a Vara da Justiça Federal e o Juizado Especial Federal também. Hoje é feito tudo em Avaré. Sim, é feito tudo em Avaré. Inclusive, a competência do Juizado Especial Federal, ela abrange não só Avaré, mas como algumas cidades da região. Então, Cerqueira César, Itaí, Taquarituba, Paranapanema. Então, todas essas demandas podem ser, sim, levadas ao Poder Judiciário Federal aqui em Avaré. E daí o Poder Judiciário, nesse caso aí, nesse exemplo aí, ele vai nomear um terceiro, um perito? Na verdade, inclusive eu escrevo sobre isso na minha dissertação de mestrado, os juizados especiais federais, eles têm uma característica que eles já parecem que foram criados para abarcar mesmo essas questões. Porque no seu próprio interior eles já têm lá um setor de perícias médicas, deles ali. Deles mesmo, e que muitas vezes, na medida do possível, que não acontece na autarquia previdenciária, no INSS, essas pessoas já são avaliadas por profissionais da área. Então, por exemplo, a pessoa está com uma depressão. Muitas vezes ela pode ter passado por uma perícia médica no INSS com um clínico geral. Não querendo criticar a capacidade de avaliação. Sim. Mas tem um especialista para isso. Tem um especialista para isso. Então, as demandas na Justiça Federal, principalmente, tendem a ser encaminhadas para os profissionais da área correlata àquela enfermidade. Então, um problema de coluna, que né, a gente vê muito por aí, né? Artrose, essas questões relacionadas a questões ortopédicas, estão encaminhadas a um ortopedista. Depressão, tem um médico psiquiatra. Então é importante porque a pessoa, inclusive, tem uma possibilidade que não foi a ela possibilitada, até por conta, explica-se isso, né? Eu falo isso no trabalho também, da demanda que o INSS possui, que é uma série de perícias por dia, então até é justificável em determinado sentido, mas ela, no Poder Judiciário, ela tem encontrado esse respaldo, inclusive de ser avaliada por um profissional da sua área. Isso é importante. Isso é muito importante. E a demora, André? A demora, como que está o Judiciário nesse aspecto aí? Então, na verdade, assim, nós temos um Poder Judiciário atualmente que trabalha quase com uma matéria de reanálise administrativa. Então, as pessoas estão, e com toda razão, descobrindo seus direitos, cada vez mais postulando ações nesse sentido, e nós começamos a ter um pouco daquele problema que é a máquina do Poder Judiciário ali com uma série de demandas e com todos os problemas que nós já conhecemos e que são comuns aí, né, que a população toda já conhece, que seria a falta de funcionários, né, a estrutura existe, mas eu recebo uma série de demandas e o processo acaba sendo um pouco demorado. O que não é raro acontecer também é que, inclusive, infelizmente, alguns desses postulantes, né, e que agora é um contrassenso, né, porque a pessoa passou por uma perícia no INSS, e ela está apta ao trabalho, muitas vezes ela ingressa com um processo, e no decorrer desse processo a situação se agrava e ela falece. Então é algo a se pensar, né, de repente até para rever Será que se nós não colocássemos, por exemplo, alguns médicos especialistas, né, não abrisse concurso nessa área específica no próprio INSS, será que nós necessitaríamos de tantas reformas? Agilizar, né? Isso agilizaria também os processos. Por quê? O que acontece? É possível ser efetuado um pedido de tutela antecipada, que muitos conhecem vulgarmente como liminar, né? Vou pedir uma liminar e para adiantar. Só que também fica muito complicado para o juiz que está analisando o caso, se há aquela falta de documentação, que eu já comentei com você. Então, raríssimas são as hipóteses, pelo menos nos processos que eu tenho atuado, em que o magistrado defere a tutela antecipada, ou seja, a implantação imediata daquele benefício enquanto for ser discutida a questão. Então, o que se espera, geralmente, é que passe pelo exame médico do Poder Judiciário, e assim, então, você possa reiterar esse pedido de liminar, ou o processo já ser julgado e daí gerar os famosos atrasados, que seriam aquele período que a pessoa ficou sem receber, e que gera um problema muito sério para essas famílias, porque muitas vezes eu estou falando de arrimo de família, né, de uma pessoa que
na verdade, ela operacionalizava todo o seu contexto familiar e ela, de repente, se vê sem renda e tem que esperar por um processo que dura meses aí, né? Quando não, mais trágico, o exemplo que eu te falei. Da morte. Da morte. Como que você vê essa fala que esse sistema aí é um sistema muito paternalista? Você enxerga assim? O sistema da Previdência Social? Da Previdência. Na questão dos benefícios por incapacidade, eu não considero particularmente paternalista, professor, porque dentre aqueles 3 ramos que eu já citei, que seria saúde, assistência e previdência, a previdência é de caráter contributivo. Sim. Então eu só vou poder, na verdade eu estou buscando do Estado a contraprestação daquilo que eu paguei. Já paguei. Isso, da minha segurança social, porque a seguridade social, a palavra vem do espanhol, né, do seguridade social, né, que é a segurança social. Então, que é só a palavra e não há segurança nenhuma, né? Exato, né? Mas teoricamente, e quando eu trabalho no mercado, né, quando eu estou inserido no mercado de trabalho, eu tenho que obrigatoriamente ser segurado. Sim. Então não adianta eu querer fazer uma espécie de compensação, falar, não quero ser registrado. Isso não existe, é obrigatório, né? Então, na verdade, o Estado deveria, então, efetuar essa contraprestação. Então eu não vejo como uma característica paternalista, isso eu não enxergo. O que eu verifico seria uma necessidade de mudança nesse sistema de avaliação desses benefícios, e inclusive o Estado reforçar o que já é tão falado, né, que a gente ouve falar tanto, reforçar as bases de saúde da população, para que inclusive nós já pudéssemos dirimir uma série de questões que são levadas ao Poder Judiciário. Por quê? Todas essas questões, se elas fossem resolvidas administrativamente, sim. Nós teríamos uma outra realidade no Poder Judiciário, inclusive analisando casos mais graves, casos que demandariam um cuidado aí, mais peculiar, cuidado específico. E a gente sabe que a maior demanda do Poder Judiciário é o próprio poder público, né? Exato. Quando poderia, e até nos cursos de direito previdenciário, né, que eu tenho assistido nas palestras, eu escutei uma frase que foi impactante, né, que por que eu tenho que ter o Poder Judiciário revisando decisões que na esfera administrativa poderiam ter sido diferentes? Exatamente. Isso se comprova nessas situações. Sim, e o poder público, de uma forma geral, é desse jeito, né? Sim, você pede, não dá, depois você tem que ir na justiça. Exato. E depois ainda ele vai ter que indenizar duplamente, algumas vezes aí, no tempo que você tinha o direito e não recebeu esse direito. Exatamente. Né? E é muito interessante, professor, que nós temos visto também agora uma crítica, né? Eu costumo visualizar uma possível situação de dano moral, inclusive, né? Pense bem, se eu passo por uma perícia médica e eu tenho um indeferimento, e necessariamente no futuro eu consigo comprovar que realmente aquela situação era uma situação de fato, isso, ao meu ver, ensejaria danos morais e infelizmente nós não temos conseguido isso na esfera judicial. Consegue-se sim implantar os benefícios, depois que passa pela perícia de avaliação ali pelo Poder Judiciário, o médico perito, né, encarregado nesse sentido, nomeado pelo juiz para essa função, mas eu não visualizo, não tenho verificado essa questão dos danos morais, que seria muito importante, né? Porque muitas vezes aquilo que eu te falei, eu estou tratando de arrimo de família, eu estou tratando de uma pessoa... E até o direito de regresso, né? Contra o funcionário que está indeferindo. Exato. Porque muitas vezes a gente vê aí no serviço público aí, que o funcionário ele indefere porque é mais fácil. Não, eu vou indeferir porque eu não corro risco. Sim. Deixa o juiz que decida. Exato, não é? Exato. Ou muitas vezes até nós temos aquela grande problemática que, eu volto a falar com você, é a questão da dor. Sim. A dor é subjetiva. E infelizmente também nós já vemos, né, eu trato muito isso com os alunos, os inocentes muitas vezes pagam pelos culpados. Então é um ramo da Previdência que é muito complexo no sentido de fraudes, sim, de pessoas muitas vezes com malícia e dolosamente tentando, né, um benefício. Esse tema aí nós vamos abordar no segundo bloco, que é muito interessante. Uhum. Pessoal, nós vamos deixar no segundo bloco o professor André Matos, ele vai nos falar essas fraudes que existem, que como ele próprio disse daí, o bom paga pelo mal, ok? Segura aí que nós já voltamos.